Fala pessoal, bom dia, oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Tiago. A nossa aula no YouTube de hoje vai ser um pouco voltada, né, para um breve resumo da questão do racionalismo, né, baseado no pensamento de René Descartes, já que a gente está falando sobre essas questões de teoria do conhecimento, sobre a questão da epistemologia, né, sobre como surge, o que é esse conhecimento, através de como a gente avança, né, nessa construção de conhecimento. A gente vai falar hoje um pouco sobre a teoria de René Descartes. E eu escolhi sobre essa questão de René Descartes justamente porque já tratamos, né, nas aulas passadas um pouco sobre as questões do racionalismo através da época do iluminismo, do movimento iluminista, né? E René Descartes foi um importante filósofo dessa época. Nós tratamos muito mais do momento histórico de vários filósofos como John Locke, né, Francis Bacon, entre outros, e não nos aprofundamos muito na teoria de René. Então, nessa aula, particularmente, vamos falar, né, um pouco sobre essa teoria, né, de René. E aí, vamos lá, a gente vai lendo e eu vou discutindo, esclarecendo com você um pouco dessas ideias. Resgatando as teorias platônicas sobre o conhecimento, René Descartes deu origem ao racionalismo moderno, defendendo que o conhecimento humano ele é inato, ou seja, já nasce com o ser humano, que vai, na medida em que se estuda, descobrindo tal conhecimento oculto em si. Ele também operou uma verdadeira revolução na filosofia ao propor que o pensamento filosófico deveria basear-se em um método mais exato. O que acontece, pessoal? Para René, na filosofia de René Descartes, o pensamento, né, a inteligência humana, ela já nascia com a pessoa. Esse conhecimento ele já estava ali inato a partir do seu nascimento. E ao longo do crescimento, ao longo do nosso desenvolvimento, no infantil, né, na adolescência, na fase adulta da nossa maturidade, a partir do momento que vamos estudando, conhecendo novas disciplinas, conhecendo novas pessoas, conhecendo novas teorias, a gente ia descobrindo esse conhecimento já inato. Porém, e entretanto, né, o conhecimento filosófico, né, a discussão, as reflexões filosóficas para René, elas tendiam a ser muito mais complexas, e ele procurava propor para o campo da filosofia, né, e na verdade conseguiu propor, né, um conhecimento que seja mais, uma reflexão que seja mais dedutiva, né, que pudesse, né, responder aos problemas, que pudesse, né, construir respostas através de um método mais rápido, né, e mais racional do que simplesmente as reflexões que eram trazidas naquela época por outros filósofos, né. Ele percebia que os seus professores de matemática eles conseguiam resolver questões, né, de formas mais rápidas e mais racionais, né, através do estudo na matemática, do que os seus professores de filosofia que acabavam sempre, né, discordando um do outro, propondo reflexões e acabavam não saindo disso. Então ele trouxe essa ideia desse conhecimento dedutivo. No que tange o conhecimento, Descartes dividiu o ser humano em dois elementos, né? Que no caso seria a coisa pensante e a coisa extensa. Para ele, a coisa pensante era uma espécie de alma que habitava o corpo, e o corpo era a coisa extensa, que era simplesmente capaz de pensar, além de estar com o conhecimento racional naturalmente embutido entre si. Então vamos lá. Para René Descartes, né, ele separa, né, essa questão do conhecimento em dois elementos, e esses dois elementos são a coisa pensante e a coisa extensa. Quando a gente falar em quais foram os dois elementos que René Descartes dividiu, né, o ser humano, e aí você vai saber responder a coisa pensante, né, e a coisa extensa. Uma das vertentes, né, de uma teoria de conhecimento, de reflexões que René Descartes vai fundar, vai ser a linha do racionalismo, né? E para René Descartes, essa linha do racionalismo baseava-se em que todo o conhecimento que não era racional, que não era emitido, que não era construído de forma racional, ele já poderia não ser confiável, né? E isso está em volta também, está baseado na questão do empírico, que vai trazer para a gente o conhecimento através da experiência, através das práticas.
para René Descartes já não conta tanto. Ele vai voltar à linha do conhecimento, às teorias do conhecimento, essa forma de se encontrar conhecimento através das deduções, através da racionalidade, tá? Através do estudo dessa ciência. Então a gente entende já que para René Descartes, né, o racionalismo era muito mais importante do que as práticas, né, do que o conhecimento através de outras experiências.